futebol, sem dúvida nenhuma, é a maior paixão nacional. E foi aqui, no campo do União Lira Serrano, que a história começou em 1894. E hoje, quase 130 anos depois, volta, remodelado, reinaugurado, para escrever mais uma parte importante dessa história. O campo, localizado na Vila de Paranapiacaba, passou por uma grande reforma em suas arquibancadas, campos e também em seus vestiários, podendo voltar a ter grandes jogos para a população andreense na cidade. O campo de Paranapiacaba, ele foi planejado, inicialmente ele consta na planta para a construção da Vila Ferroviária de Martin Smith, que ela foi construída na época da duplicação da ferrovia, entre os anos de 1896 e 1900. O campo, ele consta nessa planta. Nós não temos a data de inauguração do campo, propriamente dito, nem do primeiro jogo, mas ele é o campo planejado, um dos mais antigos aqui do Brasil. Claro que não dá para falar da história do futebol sem falar de Charles Miller. E aqui, na Vila de Paranapiacaba, bem em frente ao campo, também está sendo inaugurado o Museu Charles Miller, onde quem vier vai encontrar ainda mais histórias sobre o nosso esporte bretão. A gente tem uma pequena trajetória do Charles Miller, inclusive de como ele introduziu o futebol aqui no país. Nós temos a origem do futebol aqui em Paranapiacaba, ligada à inauguração do campo de futebol, e a relação que o Charles Miller tinha com a própria ferrovia. No caso, como já falei anteriormente, se ressalta a própria chegada dele com a bola, com o apito de futebol, com as regras do esporte. E também tem algumas outras coisas que vão abordar muito da própria história do futebol brasileiro, como a conquista do Brasil na Copa do Mundo, como times históricos aqui do Brasil, mas o foco principal é o Clube União Lira Serrano, que é o clube local aqui de Paranapiacaba. E a ligação de Santo André com o futebol não para por aí. Como não lembrar que o rei Pelé marcou o primeiro dos seus mais de 1000 gols em território andreense no Corinthians de Santo André. A ligação é imensa e que essa história de esporte junto com essa cidade permaneça por muitos e muitos anos e fique sempre marcado na história.